Olá, eu sou a professora Jussara Seidel, mestre em Educação pela Universidade de Brasília, atuando hoje na Universidade Católica de Brasília em cursos de Humanidades e Direitos Humanos. Venho aqui hoje conversar com vocês sobre mediação de conflitos no contexto escolar. O que nós vamos conversar, ele poderá ser usado em todos os contextos, mas nós vamos ter uma atenção especial para o contexto e o ambiente escolar. Nós trabalharemos hoje em 3 blocos. O primeiro bloco, vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de conflito, de violências e também conversar um pouquinho sobre 3 axiomas da comunicação humana. No segundo bloco, vamos trabalhar sobre os 4 elementos da comunicação não violenta, conhecida também como CNV, e já abordar os conceitos de negociação de conflitos. E no terceiro e último bloco, vamos conversar um pouquinho sobre a mediação de conflitos, as etapas, como executá-la, retomar um pouquinho os conceitos trabalhados na comunicação e na comunicação não violenta. Espero que esse vídeo seja bastante útil para você. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre o conceito de conflito e violência e também abordar alguns axiomas da comunicação humana. Pois bem, nós vivemos num ambiente escolar em que os conflitos são inerentes a este espaço, a este contexto. Por que isso acontece? É inerente a esse contexto porque nós convivemos em relação. No momento eu estou em uma sala de aula vazia e neste momento eu não tenho nenhum conflito porque estou sozinha neste ambiente antes dos meus estudantes chegarem. A partir do momento que entram os estudantes, nós teremos muita possibilidade de ter ou não conflito. O que vai acontecer é como eu irei resolver cada conflito desse que porventura aparece. Como eu estou no momento enquanto educadora, como cada um dos meus estudantes, que no geral numa sala de aula são muitos, como cada um desses estudantes chegam nesse ambiente, esse ambiente é modificado a cada minuto. Então os conflitos, eles são inerentes às relações dos seres humanos. O que é o conflito então? O conflito nada mais é do que a divergência entre 2 metas. Então nós temos um lado, temos o outro lado, e a divergência entre as metas estabelecidas ou pretendidas entre essas partes é que pode ocasionar o conflito. A divergência entre as ideias. O que acontece é que, por vezes, quando nós perguntamos às pessoas que outras palavras lhe vêm à cabeça quando você pensa em conflito, aparece muito briga, guerra, confronto, discussão, violências. E várias dessas palavras, em sua grande maioria, têm um conteúdo negativo, têm uma conotação negativa. Quase sempre ao questionarmos, ao perguntarmos o que se pensa de conflito, dificilmente aparece uma conotação positiva para eles. Mas, na verdade, o conflito em si, ele nem é positivo e nem é negativo, mas a forma que nós escolhemos para resolver esses conflitos é que os torna positivo ou negativo. Então, o conflito, repetindo, é apenas a divergência entre as metas, entre uma parte e a outra parte, a divergência de ideias. O que nós temos é que, na maioria das vezes, as pessoas têm escolhido caminhos da violência para resolver os seus conflitos. Então, nas palavras que eu disse no início, a briga, a guerra, não é o conflito em si. Ela, na verdade, a briga ou a guerra é uma forma como foi escolhido para resolver um determinado conflito, seja entre pessoas, seja entre nações, entre grupos e no contexto de escola também. Quase sempre a gente vê os estudantes, até os professores, nós educadores e a equipe pedagógica
escolhermos alguns caminhos para resolver os conflitos que não são pelo diálogo, não são através da comunicação não violenta. Para resolver o conflito, segundo vários autores, nós temos 3 caminhos. O primeiro deles é fazer de conta que o conflito não existe. O segundo, resolver de forma violenta. E o terceiro, através do diálogo, pela resolução não violenta do conflito, pela comunicação não violenta. Na verdade, se nós analisarmos a primeira forma de resolver os conflitos, que é fingir que ele não existe, é também uma forma violenta. É uma escolha que nos coloca numa posição de violência simbólica. Então, fingir que ele não existe, o que acontece na maioria do contexto escolar, não porque a gente queira, não porque a gente não saiba resolver, por uma série de fatores. Uma delas, o próprio contexto do tempo. Então, a gente vive no ambiente escolar correndo atrás do tempo, como aquele coelho da Alice no País das Maravilhas. Estou sem tempo, estou atrasado. E aí a gente está sem tempo para fazer o conteúdo bem feito, a gente está sem tempo para dar atenção ao nosso estudante. É claro que numa sala de aula, com 40, 35, 50 estudantes, é muito difícil que a gente dê uma atenção qualificada a cada um. Mas é muito importante que nós observemos a forma que cada um desses nossos estudantes chega em sala de aula. Porque a gente, com um contexto e um conteúdo escolhido para a resolução do conflito, nós podemos partir de algo muito melhor, que é a prevenção. Então, a segunda forma de resolver o conflito, que infelizmente é o que tem acontecido na maioria dos contextos, é a forma violenta. E nós já vamos contar um pouquinho o que vem a ser a violência. Hoje, pela Organização Mundial da Saúde, é preferível falar violências, pelo contexto e pela variedade de violências existentes hoje. E nós temos, então, o que vem a ser esta violência, ou violências? Violências nos remete à força, nos remete ao uso progressivo da força, mas veja, quando ela passa a ser violência? Quando essa força ela se torna exagerada e ela prejudica a outra pessoa. Ela traz não traz benefício para a outra parte. Então ela passa a ser violência. E aí nós temos a violência física, que é a mais visível, seja resolver um conflito, algo que poderia ser no diálogo, mas eu vou partir logo para a briga, e aí entre as crianças a gente vê no recreio, um empurra o outro, outro dá um murro, outro... E aí nós temos sempre uma plateia que começa a aplaudir, e pede briga, e pede sangue. Então, quando isso passa de um momento para atrapalhar a outra parte, que ofende a outra parte, que causa dor à outra parte, a gente considera violência. Na escola, nós temos algo muito comum hoje, muito debatido, que é o fenômeno bullying. Esse fenômeno bullying é algo que causa muitas consequências, que traz muitos danos para o ambiente escolar, para aquele considerado agressor e principalmente para aquele considerado agredido. E a terceira forma de resolver os conflitos é pela resolução não violenta, por meio do diálogo, por meio de elementos que nós possamos nos comunicar com a outra parte. E aqui, retomando um pouquinho para o ambiente escolar, a gente considera o educador uma parte, a sua sala de aula toda a outra parte. Mas nós temos várias partes envolvidas num único grupo. Pode ser entre o estudante e o próprio estudante, o professor com um grupo específico de estudante, o professor com um único estudante ou o professor com sua sala inteira. Então vejam vocês se eu, educador, ao chegar na minha sala, já consegui estabelecer os combinados, conversar com o meu estudante, independente dos combinados, das regras que já existem na escola, não que eu vá ferir o regimento, ferir aquilo que está estabelecido no projeto pedagógico da escola,
mas eu tenho que estabelecer um contrato de convivência, que é como que nós vamos nos relacionar naquele tempo que nós estaremos juntos. No ambiente escolar, na educação básica, no fundamental e no médio, um educador ele passa o ano inteiro com seu estudante. Praticamente é quem mais convive com ele, se formos contar em tempo de hora, relógio, independente de 50 minutos e sai, mas no contato durante a semana é aquele ou é aquela que mais tem contato com o seu estudante, mais do que nós orientadores, mais do que nós coordenadores e muito mais do que o diretor da escola. Em algumas escolas tem ainda a figura do coordenador disciplinar. Mas como que o educador, como você educador, tem escolhido resolver os conflitos da sua sala de aula? Como que você tem resolvido? Qual dessas 3 formas você tem feito no seu dia a dia? Você finge que o conflito não existe? Você tem feito a resolução de uma forma violenta? Ou você tem escolhido o diálogo e a comunicação não violenta para resolver os conflitos do dia a dia? Nesse bloco a gente conversa um pouquinho também sobre pragmática da comunicação humana. O que isso tem a ver com o conflito? O que isso tem a ver com mediação? Tem tudo a ver, porque o elemento principal, o que move a resolução não violenta é a comunicação. A falta dela é o que gera o conflito. A falta dela entre as partes tem a necessidade de incluir uma terceira pessoa que a gente considera o mediador de conflito. Então, na comunicação, nós vamos abordar 3 axiomas que é importante que você saiba para entender o processo de resolução. O primeiro deles é impossível não se comunicar. Então, se eu estou aqui agora com vocês, o meu jeito de portar no mundo, a minha forma de vestir, o jeito que eu uso o meu cabelo, a forma como eu me pronuncio, é uma forma como eu me posiciono também no mundo. Então, não existe aquele fala, eu vou ficar calado a minha reunião inteira, de braço cruzado. Se eu sou uma pessoa participativa e um dia eu chego numa reunião de braço cruzado, quase sempre isso tem um indicativo muito forte. Será que a pessoa então não está se comunicando? A gente se comunica com o corpo, com o olhar, com a voz e também pelo silêncio. Então, quando a gente tem numa sala de aula um estudante que, deitado na cadeira, com os pés em cima da outra, e diz para o professor, professor, eu estou muito preocupado com a prova da segunda-feira. Qual é a reação que nós, professores, educadores, teremos ao ouvir uma fala dessa, aliado à postura física desse nosso estudante? No geral, nós já vamos pensar, preocupado como? Dessa forma que você está se postando no mundo? Então, não tem como não nos comunicar. O segundo axioma é que a comunicação ele tem 2 níveis, né? Um de relato e um de ordem. Ou seja, o como eu falo e o que eu falo. Aqui está o ponto-chave do conflito. Porque num processo de relação entre as partes, eu posso falar o que eu quiser. Mas o como falar é que vai possibilitar o diálogo, é que vai dizer qual é o tipo de relação que eu tenho com a minha parte, com a outra parte que eu estou me relacionando. Então, nesse sentido, quase sempre os conflitos acontecem nesse espaço, não com o que a pessoa falou para mim, mas como ela falou. O terceiro axioma, ele traz para a gente que a comunicação tem verbal e não verbal. Então, ela se dá nesses 2 níveis, nesses 2 contextos. Então, a comunicação verbal é aquela em que eu me comunico de forma escrita ou de forma oral, como eu estou fazendo aqui com vocês. A forma não verbal é o meu gesto, o meu corpo, as formas como eu me posiciono diante daquilo que eu falo. Então, não tem nenhuma que sozinha dê conta de dar o recado, que sozinha seja mais importante. A comunicação verbal e a não verbal, elas se complementam.
há uma necessidade muito grande para que a gente consiga se fazer entender, principalmente numa sala de aula. Então, se eu chego em uma sala de aula e levanto a minha mão, os meus estudantes podem ter inúmeras interpretações. Eu posso estar pedindo silêncio, eu posso estar cumprimentando de uma forma olá, bom dia, boa tarde, tem várias interpretações. Da mesma forma como quando eu pergunto algo e obtenho uma resposta. Então, se eu pergunto para uma pessoa, como você está? E ela me responde apenas, eu estou bem. O que isso significa na realidade? O que é estar bem para um? É a mesma coisa de estar bem para outra pessoa? Claro que não é. Então, as duas comunicações se completam. E esses 3 axiomas, eles nos dão um caminho para que a gente possa refletir sobre a mediação e a negociação de conflito de forma não violenta. De que forma? Como eu disse, os conflitos acontecem nesse contexto da relação e no contexto da comunicação. Então, a falta da comunicação ou a inabilidade em nos comunicar com a outra parte gera um conflito. E na sala de aula, pela falta de tempo, tenho que terminar o conteúdo, analisar a tarefa, corrigir algo, eu acabo não dando atenção às comunicações que se colocam nesse contexto do grupo. E quando eu faço isso, eu estou fazendo a opção de fingir que o meu conflito não existe. Então, tenhamos o cuidado. Ouvimos aqui nesse primeiro bloco conceito de conflito, violência e os 3 axiomas da comunicação humana. Aguarde o segundo bloco.